Poupe Entrevista. Sejam bem-vindos, meus caros ouvintes, a mais um Poupe Entrevista. Hoje nós contamos com a presença da Elizabeth Pereira Gonçalves, mais conhecida como Beth aqui na cidade de Diamantina, né? Ela que é empresária no ramo de coaching pessoal, coaching corporativo e também está trabalhando agora com um sistema de franquias totalmente novo dentro da área da educação, com uma forma totalmente inovadora de exercitar o cérebro, que é o Supera, Ginástica para o Cérebro. Ô Beth, bem-vindo ao programa, tudo bem? Olá, muito obrigada, né? Primeiro eu começo agradecendo, né, a oportunidade que vocês estão me dando e vamos falar um pouquinho, né, do Supera e do Luz Coaching aí, tá? Bacana. Vamos começar agora aqui falando um pouco, né, Beth, esse aqui é um programa de empreendedorismo e a ideia da gente é incentivar as pessoas a serem mais empreendedoras e também a ter uma visão maior do empreendedor. Hoje no Brasil a gente vê muitas pessoas tecendo críticas a empreendedores, muitos não sabem das dificuldades, e aqui esse programa tem passado diversos empreendedores que têm falado das dificuldades de empreender no Brasil, como também das vantagens de se empreender no Brasil, das motivações, da satisfação pessoal de que é empreender um negócio, né? E com isso eu já vou começar com o principal motor, né, do empreendedorismo, né, que é a ideia. Como surgiu então a ideia de ser empreendedora, de abrir um negócio, Beth? Bom, eu trabalho com treinamentos, professor Ulisses, né, treinamentos voltados para as pessoas desde 1999. Sempre prestando serviços para outras empresas, né, às vezes como autônoma, às vezes como funcionária. Mas isso acontecia mais nas minhas horas de folga, finais de semana, feriados. A ideia do negócio, ela surgiu com o desejo de fazer, de dedicar todo o meu tempo àquilo que realmente eu gosto, que me dá prazer. E aí vem a pergunta, né? O que realmente eu gosto, o que eu tenho prazer de fazer? Qual o prazer, né? Qual o motor, né? Isso. E daí então eu descobri, né, que realmente estudar, conviver, ajudar, orientar outras pessoas. Né? Mas como fazer isso de uma forma mais inovadora, com resultados mais perceptíveis e significativos? Foi a minha preocupação. Daí então que eu busquei, né, uma capacitação mais aprofundada sobre o coaching, e daí então fiz uma especialização em gestão de pessoas com coaching. Onde você ouviu falar desse coaching? Do coaching foi fazendo uma especialização em gestão hospitalar. Ah, é? Então eu tive uma professora de gestão de pessoas, que ela é coach, e aí eu Aonde fiquei... você fez essa... Gestão hospitalar pela Escola de Saúde Pública, a ESP, né? Na época eu trabalhava no hospital, aqui em Diamantina. Então, a minha professora, durante o curso, na verdade, eu me interessei muito, e daí eu comecei a estudar e comprei livros e comecei a pesquisar. Eu falei, eu quero fazer isso, é isso que é, né, o que eu quero para minha vida. E então eu busquei, e aí eu fui fazer uma especialização em coaching. Ao estudar mais sobre o coaching, eu percebi o quanto que o nosso cérebro ele é responsável pelos resultados que nós temos na vida. Interessante. Então, daí é que eu estudei um pouco mais e trouxe, né, o método Supera, Ginástica para o Cérebro. Né? E eu busco, assim... Ele veio dos seus estudos de coaching, então? Dos meus estudos de coaching. Você chegou no método Supera. Isso. Na verdade, eu já tive uma empresa, que era uma agência de turismo, agência e receptivo, em Ouro Preto, né? E quando eu voltei para Diamantina, eu vi que era inviável, naquele momento, trazer a agência para cá, que o retorno seria muito a longo prazo. Então aí eu fui trabalhar no hospital. Aí ao trabalhar no hospital, eu comecei a fazer uma especialização em gestão hospitalar, que daí então eu conheci o coach, né? Entendi. E o que eu faço, assim, todos os dias eu procuro, assim, me preparar, sabe? Estudo todos os dias. Eu procuro oferecer o melhor para as pessoas que me procuram, né? Claro que às vezes nem sempre a gente atende. É o que eu busco. Muitas pessoas realmente me desanimaram quando eu fui, né, resolvi montar esse negócio. Mas eu preferi acreditar em mim, nunca quis acreditar neles. Um grande problema que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, e é uma coisa que está muito presente na cultura brasileira, é esse desânimo que eles dão, né, para o empreendedor. Aqui eu tenho um professor, né, que sempre fala o seguinte, que quando você quer fazer você não pode ter uma ideia no Brasil, já aparecem um monte de pessoas para falar que aquela ideia deu errado. Então você decide abrir comprar um carrinho
e estourar pipoca na praça do mercado. Aí já aparece um monte de gente, mas e se chover? Mas e se as pessoas vão achar caro, porque pipoca é barato fazer em casa? Né? Todo mundo vem com muita diversidade, Isso, né? sempre acontece muito isso, né? E aí é que eu falo muito assim, é muito importante você acreditar em você, no que você realmente quer. Então, assim, não foi uma nem duas pessoas, né, que chegaram aí lá para poder falar, você é louca? Lógico que isso não vai dar certo. Em Diamantina, esquece. Né? Então, assim, Esse processo de autoconfiança que você está falando, de acreditar em você mesmo, você acha que surge como? Isso surgiu com o coaching. Ah, surgiu com o coaching. Então surgiu com seus estudos, porque geralmente o coach foca muito em resultado, né? Objetivo, muito, né? Muito. Nós vamos até falar mais pra frente. E acho que essa questão de você estar aproximado do objetivo e ver que os objetivos podem ser alcançados, isso facilita a autoconfiança, né? Muito. E de largar o palavreado, né? O falatório, né? Isso. E muito importante, como eu comecei, é buscar aquilo que te dá prazer, que te faz feliz. O coach, ele enxerga, né? Faz você enxergar isso. Então, quando você sabe que você está indo em direção daquilo que vai te dar prazer, então, assim, é acreditar, tapar os ouvidos mesmo e ir em frente, né? Então, vamos falar sobre a questão do Supera, que é uma franquia. Então, o Supera, né? O que é o Supera? Primeiramente, depois a gente entra na questão da franquia. Tá. Antes de falar assim, o que é o Supera, né? Eu quero falar como ele foi criado. Ótimo. Ele foi criado pelo brasileiro Antônio Carlos Guarini Perpétuo. É um engenheiro extremamente inteligente, formado pelo ITA, tá? Então, ele pesquisando recursos para ajudar o filho, né, a melhorar o desempenho dele na escola, né, as grandes dificuldades que ele estava tendo com o filho. Então, daí ele conheceu o Ábaco, que eu vou falar, né, uma ferramenta, uma ferramenta milenar, né? Isso, né? E então ele decidiu trazer para o Brasil. Ele conheceu o Ábaco e resolveu trazer para o Brasil. O Antônio Carlos montou uma equipe, então, de professores, pedagogos, e daí desenvolveram este método, então, que conquistou, né, o respeito de alunos, pais e educadores. Quanto mais ou menos foi isso, você sabe? Isso deve ter mais ou menos uns 10 anos, quando ele desenvolveu o método. Bacana. Ele viu que deu resultado para o filho, então daí começou a passar para os colegas. E aí, então, percebeu que dava para atender muita gente, ou seja, realmente era uma solução para muitos pais aí, né? É porque eu tinha observado alguma coisa quando eu entrei em contato com você e vi as linhas pedagógicas, né, que a coisa que me chamou muita atenção é a questão da neuropedagogia, né, que é o que aborda bastante a metodologia do Supera, né? E eu estava até pensando, ia até te perguntar se tinha alguma coisa a ver com o professor que infelizmente faleceu há alguns dias atrás, né? Que é o Pierluigi Piazza, que ele foi um maior defensor de neuropedagogia no Brasil, né? Ele até é uma das pessoas que trouxe, né, essa questão da deficiência do nosso método. Que eu tive a bênção de assistir uma palestra dele durante a nossa convenção do Supera, né? Então, assim, o Supera é importante falar, né, nós contamos com 3 profissionais, né, de renome que, assim, atestam todo o método. Então, são 3 neurocientistas, né, onde um é responsável por pesquisas, o outro, né, por estar sempre trazendo novidades. Tem uma neuropsicóloga também, que é especialista em jogos, né, estudos de jogos para aprendizagem. Então, assim, tem todo um embasamento de profissionais. Aliás, tem profissionais por trás disso, né, onde embasam todo esse método. Tá? Porque eu acho muito interessante, porque o Pierluigi, eu tive contato com ele há uns 7 anos, 8 anos atrás. E ele, quando eu vi a palestra dele, falei, pô, é isso, né? Eu tinha uma experiência já de 10 anos de sala de aula. Eu falei, pô, é isso. E comprei os livros dele, li tudo, li as indicações dele, né, li o Léo Kratz também, que é a parte da neuropedagogia. Tive até uma oportunidade muito bacana, que foi agora voltando de uma viagem internacional, de conhecer um dos professores catedráticos da UCLA de pedagogia, e ele falou realmente que essa neuropedagogia está arrebentando o mundo inteiro, né? E o que eu mais gostei foi a identificação e como mudou minha forma de aula, né? Os meus alunos até são meio assustados, porque eu não dou a mesma forma didática, a mesma cadência normal. Então eles levam meio um susto da forma com que eu trabalho, faço os pessoal escrever à mão, faço eles terem uma rotina de repetição para focar a rede neural, né? E criar aquela questão da rede
uma rede neural mais forte, né? E por isso eu achei legal no Supera. Como é que cabe esse aí? Hoje, inclusive, assim, o Supera, né, tem o Supera, que é o curso, né, onde você faz lá uma vez por semana, é o curso onde você vai até a unidade, né, o curso presencial. E existe um projeto que é muito bacana, que chama Neuroeducação, que é um projeto específico para escolas. Então, escolas estaduais, né, escolas do governo, como também escolas particulares, né. Então, você leva a neuroeducação para dentro da sala de aula, né, que é muito bacana. O objetivo é fazer com que você melhore realmente, né, o raciocínio, concentração, tenha uma maior agilidade, vamos dizer assim, de raciocínio, né? Melhora a memorização, passa a ter mais criatividade, melhora muito a questão da autoestima. Sim. Tá? Então, assim, é muito indicado para crianças que têm dificuldade de atenção na escola, como para jovens que estão aí, né, para poder hoje fazer... Hoje está quase todo mundo, né? Acho que o problema todo que veio com a questão a gente ainda está naquela fase de adaptação, né, com a tecnologia, né? A tecnologia foi usada muito como muleta e a gente virtualizou muito o cérebro na tecnologia. E hoje eu acho que quando eu vejo métodos assim e as pessoas empenhadas nisso, eu acho que está sendo justamente para corrigir, né, essa deficiência que as pessoas estão apoiando na tecnologia e estão esquecendo que tem uma máquina maravilhosa, né? Esquece de exercitar, né? Então isso é importante, sim. Né? O Supera, eu falo assim, ele, né, trabalha, como tá falando, trabalha com crianças a partir de 6 anos, os jovens aí que tá aí para poder fazer ENEM, vestibular, determinadas profissões que eu falo que exigem muito da memória, né? Adultos sim também. Sim, né, eu cito, por exemplo, lembrando aqui agora advogado, né, que tem uma necessidade de memorizar muita legislação. Né, adultos, idosos, terceira idade, é super indicado como prevenção de Alzheimer, né? Então isso é muito bacana, ou seja, a gente brinca que no Supera você pode começar a partir dos 6 anos e pode ir até os 201. Né? Até onde a qualidade de vida manter, né? Isso. A média, né? Ótimo. Bom, e a questão do Supera como franquia, né? E como esse modelo de negócio, ele surgiu também tem pouco tempo. Acredito eu que se foi fomentado isso aí em 10 anos, 5 anos. Isso. Então de 10 anos foi a questão da metodologia, né, até maturar a questão de ter um projeto, né, ter um escopo de serviço, e esse escopo de serviço transformou palpável, então, em 5 anos. Isso. O Supera, engraçado, eu não tinha nem ouvido falar em Minas sobre o Supera. Como é que é o Supera? O Supera no Brasil, primeiro, né? Isso é interessante você estar falando, porque o Supera, ele não investe muito em mídia, né? Ele prefere investir no aluno. Mas em Minas, em Belo Horizonte, nós temos, agora são 5 escolas já, né? O Supera... No interior de Minas tem... Além de você, alguém? Ou não? Interior de Minas tem. Tem? Manhuaçu, que eu tô me lembrando aqui agora, mas tem outras cidades, sim. Tá? O Supera, é importante dizer o seguinte, que dos 27 estados brasileiros, apenas 3 ainda não tem Supera. Então, nós temos Supera espalhado aí e está em franca expansão. Além do Brasil, nós temos também em Portugal, né, Lisboa. Então, tem várias cidades. Então daqui já tem em Lisboa. Tem. Então, se você quer ir passar férias lá em Lisboa e não quer perder as aulas do Supera, você pode ir e frequentar as aulas lá. Interessante. Né? Você tem uma mobilidade entre as franquias também? Tem, isso a gente tem uma facilidade muito grande. É uma equipe, né, muito unida, assim. Então, assim, já aconteceu né, justamente isso que eu tô falando, são exemplos mesmo, da pessoa mora em São Paulo e vai passar férias em Salvador. Então, assim, não vai ficar sem aula, pode assistir aula lá, né? É só a gente tem que comunicar antes com o nosso colega, mas isso é possível, assim, de acontecer. Que interessante. Essa mobilidade é uma coisa, um atrativo, né, pro negócio. Bom, Beth, eu gostaria de convidar você para um próximo programa agora, se a gente puder ter uma continuidade. Eu gostaria, para a gente encerrar essa entrevista de hoje, que você falasse do Supera, onde que está o endereço, se tem site, telefone, está aberto aqui. Ótimo. Então, eu quero, né, convidar os ouvintes, que é muito... Porque a gente fala é uma coisa, você vê, né, como diz, de perto, pegar é outra coisa. Então, assim, eu convido todos os ouvintes para conhecer a metodologia melhor, né, assim, como desenvolver essas habilidades, como melhorar a qualidade de vida, a autoestima. Eu convido a conhecer a escola, que fica na Avenida Silvio Felício dos Santos, número 100
170, no Bom Jesus. Se você quiser agendar uma aula também, totalmente grátis, você pode agendar pelo site. Só digitar lá, né? www.metodosupera.com.br. O nosso telefone é 3531-9077. Agradeço. Tá joia? Muito bem, caros ouvintes, ouvimos a primeira parte da entrevista com a empreendedora Elizabeth Gonçalves falando sobre franchising. Se você está interessado e gostou dessa entrevista, você pode ficar atento porque no dia 6/5, ou seja, 6 de maio, na próxima semana, teremos a segunda parte da entrevista sobre franchising. Ficamos agora com mais um Rock and Roll.